Oh, boa noite, Ednilza, tudo bem? Boa noite, Ednilza, tudo bem? Vê se o som está chegando aí agora. Gente, para mim aí se o som chegou. Tinha esquecido de colocar o fone no ouvido. Aumentei aqui. Boa noite, Eliane Gomes. Prazer em ter você aqui conosco. Vai mandando aviãozinho aí, gente. Manda aviãozinho. Mandando aviãozinho para os psicopedagogos, né? Mães que querem ouvir. Hoje nós vamos falar de quando procurar um psicopedagogo. E aí, de onde você está falando, Eliane? É de Nilza de Paraíba do Sul. E Eliane Gomes, de onde é? Fala com a gente aí, Eliane. Olá, ampliadamente entrou, minha querida, tudo bem? Uma mentora já de comportamento humano, de mulheres. Que prazer em ter você conosco. Tá dando para ouvir bem, gente? Dá um feedback para mim aí, se vocês estão ouvindo. A Eliane entrou, de onde é? Esperar um pouquinho, esperar para ver se alguém vai entrar mais. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um aviãozinho aí para o pessoal, para as mães, professores. Elaine Cristina, boa noite. Vai entrando, gente, dizendo de onde vocês são. Ontem na live tinha gente até de Santa Catarina, que depois deu feedback lá no direct, foi muito legal. Então, vai colocando daí a cidade de onde vocês são. Cidade você está assistindo essa live. Escreve aí para mim. Boa noite, Elaine Cristina. De onde você é? Põe aí a sua cidade. Vamos nos conectar, pessoal. Nós somos seres humanos, não é? Estamos aqui, cada um em sua casa ou no seu trabalho ainda, mas a conexão do ser humano é justamente, né, pelo relacionamento, por você passar para o outro que você tem dentro de você. Então, não vamos nos ficar encolhidinhos, não. Vamos colocar aí. Olha que legal, Penedo e Itatiaia. Ah, é um lugar que eu sou louca para ir conhecer, hein? Muito bom.
Eliane Cristina, Elaine Cristina, está assistindo de onde? Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. Que bom ter você conosco. Vai mandando aviãozinho aí para as amigas, gente. Professores, mães, psicopedagogos, principalmente aquelas pessoas que você sabe que já fez a psicopedagogia e tem uma insegurança, né? Tem aquele medinho, mas tem que fazer assim, olha, vamos com medo mesmo, vamos com receio. Ah, vou sim. Olá, Liana, Ana Doces, minha querida Liana. Gente, vamos colocando aí, olha, ampliadamente, né? Que é uma mentoria de mulheres. Já colocou aí de onde ela é, lá de Penedo, Itaipava. Vamos colocando as cidades aí. Vamos nos conhecendo por nossas regiões. Eu estou aqui em Paraíba do Sul, interior do estado do Rio de Janeiro. E você, está onde? Vamos nos conectar. Vamos nos relacionar. Hoje nós vamos falar de quando procurar um psicopedagogo. Olha, o meu amado marido também entrou. Isso aí, Cris, Três Rios. Três Rios é, para quem não sabe, aqui do ladinho de Paraíba do Sul. Nós estamos conectadas no trabalho, né, Cris? A Denilza também, que está aí de Paraíba do Sul. Nós também trabalhamos juntas no CAD. Isso aí, olha. Denilza é uma pedagoga que trabalha comigo. E ela está aí nos dando uma força na questão da pandemia, né? Porque os psicopedagogos não estão dando conta. E aí nós recorremos também aos pedagogos, né? Com esses cadernos, né, que todo município fez, que veio para poder atender as crianças, né? Era uma maneira mais legal de atender a todos, né? Porque nem todos têm acesso à internet, às aulas pelo WhatsApp, ou seja, pelas plataformas do Meet. Então, o caderno legalmente chega na mão de todo mundo. E assim a gente, né, as mães optaram por ter uma pessoa trabalhando junto com seu filho, informando, ajudando ele, né, a aprender. E as professoras, é claro, né, se desdobrando lá pelo WhatsApp, mandando atividades, explicando, fazendo vídeos, se reinventando. Muito bom. E é isso. Se vocês quiserem também deixar alguma pergunta, pessoal, dentro desse balãozinho aí com uma interrogação, vocês podem colocar a pergunta, né, sobre a psicopedagogia aqui, que nós soubermos, vamos te responder. Afinal de contas, né, para que serve? Para que procurar um psicopedagogo? A gente procura para sanar essas dificuldades, né, relacionada à aprendizagem, principalmente. Esse é o papel primordial do psicopedagogo. E as crianças, ao alvo maior, por justamente estar numa idade escolar, né? São os pacientes mais comuns do profissional, que é o psicopedagogo. Então, meu nome é Luciana Pascoal, uns falam Luciana Couto, né? Luciana Couto Pascoal. E sou psicopedagoga também, e eu quero dividir com vocês essa experiência, esse conhecimento já desde 2008, que eu venho atendendo crianças, e agora com a pandemia, né, são muitas crianças, então, tantas pessoas que já fizeram a psicopedagogia, está na hora aí de você tomar coragem e vir atuar também. Uma aguinha aqui. E as mães, né, e os pais, muitas vezes, eles não sabem quando procurar, para que procurar esse psicopedagogo, né?
É justamente para poder sanar, para prevenir essas tantas interferências que prejudicam o processo de aprendizagem da criança. Nós estamos passando por mudanças, frequentemente as mudanças elas aceleraram bastante na vida da gente, né? Essa pandemia acelerou ainda muito mais, né? Talvez o que a gente fosse viver daqui a 10 anos, nós já estamos vivendo agora, porque nós ficamos reclusos e as crianças passaram por um processo diferente. Quem nasceu em 2019, 2020 com um aninho e pouco, nasceu em 2018, 2020 com 2 anos, ela não teve modelos à sua volta. Os pais, né, alguns saíram para trabalhar, outros estavam trabalhando dentro de casa, e a correria do dia a dia era sempre a mesma coisa, mesmo você estando dentro de casa, porque parece que o tempo acelerou. E essas crianças, muitas vezes, elas ficaram sem estímulos, né? E porque às vezes os pais estavam trabalhando, mas estavam trabalhando offline, não é mesmo? Trabalhando e no computador, no celular, muitas vezes, e a criança deixou de ser estimulada. Ou por falta mesmo de relacionamentos, ou o que tem que fazer, né? Aquelas 24 horas, ficava muito tempo ou na televisão, ou no celular. Então, a tecnologia também, ela entrou aí nesse meio, né? E influenciou a sociedade atual. Então, hoje nós estamos com muitas crianças com atraso de fala, com atraso psicomotor. E aí eu estou aqui já, né, contextualizando a questão das dificuldades que a criança tem na aprendizagem. Boa noite, Glauco. Seja bem-vindo. Nós estamos falando de quando, né, procurar um psicopedagogo. Então, vai chamando as mães aí, os professores, os psicopedagogos, aqueles que ainda não estão atuando, principalmente. Então, essas mudanças, né, tecnológicas, elas vieram fazer o quê? Dificultar mais, às vezes, a assimilação do conteúdo. Porque a criança acostumou a assistir a aula online, a distração dela é ficar no celular jogando. Então, tudo isso, né, vem trazendo um atraso nesse desenvolvimento da criança, né? E além dos aspectos intrínsecos, né, da sociedade atual, como o estresse, né, os estímulos incansáveis aí. Olha só, ampliadamente está chamando o pessoal. Muito obrigada. A sociedade atual, com esse estresse todo que nós estamos vivendo, né, que está difícil de abaixar, muitos estímulos, redes sociais o tempo inteiro, você ouve o plim do celular, mesmo que você esteja até dormindo, você logo para, né, para olhar. Se você está lendo um livro, você já perde, né, aquele foco que você está ali, porque chegou a mensagem no celular, se é algo importante, será alguém que está me chamando. Boa noite, Raquel Fernandes, que bom que você chegou, fico feliz com a tua presença. Então, esse excesso de cobrança, né, que nós estamos tendo aí, e que interfere, né, nessa absorção dessa informação. Aí imagina as crianças, porque a gente está sentindo isso. Eu estou falando aqui de nós adultos, de estar trabalhando, de estar sempre conectado ali, o ouvidinho no celular, ou você está no trabalho, e aí chega uma mensagem, eu tenho que ver se não é da minha família, de quem é. Boa noite, Cris. Então, assim, é uma dificuldade constante que todo mundo está vivendo isso, né? E para pontuar aqui, né, a precisão, a influência desses tantos elementos, né, na capacidade de aprender dos estudantes, seja criança, adolescente, adulto, é necessário que
essa procura desse profissional, que a gente também entra um pouco dentro da saúde mental, né? Porque o psicopedagogo nada é, mas é que a psicopedagogia veio da pedagogia, da psicologia, que entrou na psicanálise. Então, você tem que estar com o seu ouvido, o seu olhar muito atento, né? Na hora da avaliação dessas crianças. Kátia, boa noite. Então, a gente precisa procurar, né, o profissional que vai atender essa demanda das crianças, né? É uma área de conhecimento e o foco do profissional é a aprendizagem, né? É como desvendar, né, o processo de aprendizagem humana para corrigir déficit e dificuldade e reter informações. Quando nós estamos fazendo uma avaliação, por exemplo, que você faz perguntas à criança, né? Essa semana eu fazendo uma EOCA, que é uma entrevista operacional centrada na aprendizagem, e aí eu perguntei a uma menina de 10 anos, o que você mais gosta de comer? De comer não, de fazer. Comer foi a resposta dela. O que você mais gosta de fazer? E ela logo respondeu assim, a primeira é dormir. A segunda é comer. E aí ela mesmo botou a mão na cabeça, né? E escondeu o rostinho. E aí o que o psicopedagogo pega dessa informação? Aí existe uma falta. Aí existe também uma fuga. E aí a queixa que foi levada no consultório é o quê? A falta de atenção, algumas notas caindo na escola, e ela própria, né, ao perguntar se ela observou, se ela está com dificuldade de alguma coisa, ela falou a disciplina que ela está começando a ter dificuldade. Então, esse gostar de dormir, gostar de comer, o que tem por trás? E essa é a investigação, né, que o psicopedagogo vai fazer. Investigar o que está levando essa criança, né, o que ela mais gosta na vida, dormir, comer. Olha, é fuga, é preencher uma falta. E aí é claro que dentro dessa história, né, da anamnese que já foi feita dessa criança, a gente percebe justamente o porquê da fuga, o porquê essa falta que ela tem. Então, em muitos casos, a gente avalia e a gente até encaminha direto no psicólogo, né? Que a questão não é a aprendizagem. Ou a gente vai fazer ela aprender a gostar de muitas outras coisas, não só de dormir e comer. Existem outras coisas para te dar prazer, existem outras coisas que pode satisfazer, né? Você internamente, preencher talvez um vazio que você quer, ou na fuga, ir para o sono, ou então comer, porque eu preciso me encher, preencher esse vazio. E esse vazio, né, todos nós temos, é claro. E esses processos, né, é influenciado uma diversidade de fatores, né? Os ambientais, os cognitivos, os emocionais, os afetivos, tudo isso, né, é uma mistura de elementos internos e externos que interferem, que perturbam a maneira como as pessoas possam reter o conhecimento. Você já percebeu que se você ficar ansioso ou preocupado demais com alguma coisa, você não consegue, às vezes, manter o foco no que você está fazendo ou no que você tem que aprender, né? É mais difícil para você manter o foco. É mais difícil para você prestar atenção naquilo que, na verdade, a sua ansiedade, a sua preocupação com a demanda que está naquele momento, né, é que está interferindo na sua mente. E aí a criança também passa por esse mesmo processo, né? De como eu vou reter um conhecimento, já que eu estou pensando, às vezes, na briga do meu pai, eu estou pensando que a minha mãe falou que não aguenta mais, que vai sumir, né? A mulher danada para falar essas coisas, né? Às vezes, né? Sem pensar, fala perto do filho. E essa criança, às vezes pequena, ela pega isso como verdade e aí pronto. Ela começa, às vezes, com mudança de comportamento, com dificuldade de aprendizagem, porque ouviu uma discussão, ouviu falar alguma coisa e ela pega para si, tá?
ela acha que ela é culpada daquilo, ela acha que ela está fazendo algo de errado para poder, né, ser o motivo. Ela logo se põe como motivo. Então, o psicopedagogo, ele vai notar essas interferências, né? E aí, quando os pais também percebem que houve uma mudança de comportamento, que a criança, né, começa a dificuldade, não tinha, mas começou, é porque algo aconteceu nesse mundo interior dele. E aí é o momento de buscar um psicopedagogo. A avaliação psicopedagógica só em si ela já ajuda muito, porque ela vai trabalhar com a autoestima da criança o tempo inteiro ali, e às vezes no momento da uma avaliação a criança já dá uma mudança assim muito significativa, tá? E a gente também, né, entra no campo dos adolescentes. Também já atendi alguns adolescentes que passaram uma vida inteira com dificuldade de matemática e nunca entenderam o que estava acontecendo, sempre com dificuldade. E na hora que a gente aplica os testes, né, que a gente faz a avaliação, você vê que aquela pessoa sempre teve uma descalculia e que nunca foi detectado, né? Uma dislexia, mas que tende a prejudicar a área da matemática. Então, a gente tem que estar sempre atento. Todo mundo manda, né? O corpo, ele dá sinais, a mente, ele dá sinais. Gente, boa noite para você que chegou agora. Nós estamos falando de como procurar um psicopedagogo, né? Então, os professores, psicopedagogo e mães aí, convidem outros, entrem aí, chamem para nos conversarmos junto. Obrigado por quem está entrando. Então, esses processos, esses ambientes, né? Seja em casa, seja na escola. Quem aqui já assim não gostava de matemática, ou não gostava de inglês, ou até de português, porque não teve empatia com a sua professora? Já aconteceu com você? Responde aí. Já aconteceu com você começar a tirar nota baixa em determinado ano escolar porque você não teve empatia com a professora? Isso já aconteceu comigo. Já tive notas baixas na escola porque não dava, sabe? Não batia com a professora. Em compensação, quando você tinha aquela professora maravilhosa, poderia ser a matemática, né? Aconteceu comigo no 8º e 9º ano. Eu tive uma professora tão maravilhosa de matemática que eu conseguia tirar 10 em química e física, matemática, as matérias que ela dava, coisa que nunca aconteceu na minha vida, né, passada, enquanto estudante. Eu conversava, era desatenta, eu falo que eu sou meio TDAH também, porque a minha mente é um turbilhão. Eu posso parecer muito calma por fora, né? Mas, assim, a gente vai de cara. E aí o professor, né, ele tem que estar atento. Aí, olha só, aconteceu com a Cíntia, com a Denilza, com a Ampliadamente. E acontece com a criança, né? Eu também, Cíntia, professora de matemática. E no ensino médio, gente, não posso nem contar aqui como era o meu professor de matemática. É assim, impensável como era. Mas a gente, né, tem ótimos, excelentes professores, mas como também tem aqueles que deixam a desejar, ou como aquele que vive dentro do seu quadrado, né, e não consegue imaginar, acompanhar a cabecinha do aluno, né? Então, esse indivíduo que somos nós somos cheios de habilidades e também outras habilidades que nós não temos, né? E a criança, né, ela quer mostrar o que ela sabe fazer muito bem. Física, né, Genilza? É isso aí. Eu estudei onde, né, no Senec, aqui, no Paraibano, em Paraíba, e tive o prazer de lá ter uma excelente professora no 8º e 9º ano, que foi os anos que, assim, que eu gostei da matemática. Fora isso, eu sempre tive problema com ela, desde a 2ª série, por causa de um puxão de orelha da professora. Fez eu tomar pavor de matemática. E naquele tempo, né, gente, não tinha psicopedagogo.
E aí eu sofri o ensino fundamental todo, né, com esse trauma, porque por eu ser uma criança distraída. A folhinha está balançando lá fora e eu estou lá olhando para a folhinha que está balançando. E aí, de repente, a professora chega e tchau, puxa a sua orelha. Menina, você está atrasada, vai copiar do quadro. Você leva um susto, um impacto, né? Muito grande. E era uma aula de matemática, ela estava fazendo matemática e... Enfim, isso é uma marca. É como você amassar o papel e depois desamassar. As marcas vão ficar ali, né? Então, nós, professores e mães, né, precisamos tomar muito cuidado com o que é dito, como é falado, porque essas marcas, elas vão ficar. Essas crenças, elas vão entrar. Ó, entrou uma psicóloga aí, a Débora, né? Ela pode estar aqui nos ajudando nesse contexto aqui, desses traumas, nessas marcas que ficam. Então, nós somos indivíduos e temos que acreditar, né? Que a gente possui habilidades que já são inerentes nosso para a gente estudar, para realizar determinadas atividades cotidianas, né? E muitas vezes também nós somos o quê? Inseguros, submissos, temos baixa autoestima, né? E ao contrário do que pensam, né? A dificuldade para aprender pode ser corrigida ou minimizada com atendimento psicopedagógico. Quantas vezes eu tive que desconstruir, né, dentro do consultório, a fala da criança assim, eu não consigo. Não vamos fazer isso, eu não consigo. E já é assim uma coisa, sabe, que está tão marcada lá dentro, eu não consigo, e ele não consegue mesmo. E aí você tem que desconstruir, né, aquilo, ó, vamos fazer... Não existe essa palavra no meu vocabulário. Às vezes eu uso isso. Essa palavra não existe no meu vocabulário. Vamos enterrar essa palavra e daqui para frente é só assim, ó, eu consigo, eu posso, eu faço, né? Então você vai mostrando e vai tirando aquela crença do eu não consigo, né? Implantando outras que a criança consegue sim, que ela pode fazer sim, né? E aí essa criança vai ficando diferente, ela vai começando a confiar nela. Eles não se expressam, né? Eles têm, assim, às vezes omitem muitas coisas e através dessas palavras que a gente vai dizendo para eles, né? Os comportamentos que eles têm, conversar, o desempenho escolar, né? Os hábitos incomuns das condutas que eles têm. Então, encontrar um psicopedagogo é ainda mais importante no cenário da dificuldade de aprendizagem. É um profissional que vai investigar o porquê das dificuldades da criança, bem como identificar o melhor método de aprendizagem para o perfil dele. E às vezes a criança está com dificuldade porque estão indo além do que ela pode alcançar. Ontem eu e Crislane falamos dos marcos, né, da aprendizagem, quer dizer, cada um tem um momento para aprender, cada um está pronto no momento, faz parte de uma criança de 3 anos, você não pode exigir dela o que você vai ensinar para uma criança de 5. E às vezes os métodos escolares implantam sistemas de ensino que vão exigir muito mais além do que aquela idade, né? O cognitivo dela já está pronto para aprender. Começa a exigir, começa a cobrar, as provas são muito além do que a criança consegue aprender. E aí, não, vamos dar Ritalina, porque ele não consegue focar, ele não consegue aprender. Mas e se essa atividade estivesse realmente no nível de aprendizagem dele? Será que ele não conseguiria fazer? Né? Então, são perguntas que ficam no ar e que a gente tem que estar atenta. A aprendizagem do meu filho, por isso existe currículos, né? O currículo, ele existe, sempre existiu desde sempre. O que uma criança de primeiro ano vai aprender? O
que a criança de educação infantil vai aprender? Do 2º ano, e assim por diante. Se eu pego uma criança de 1º ano e quero dar matéria lá do 2º ano, com certeza ele começa com dificuldade de aprendizagem, porque eu estou forçando a ele, antecipando algo que ele ainda não aprendeu, né? Ah, tem que fazer letra cursiva com 4, 5 anos. Com 5 anos, tudo bem. Mesmo assim, lá para o 2º semestre, quando a criança já passou por todo o processo, né, de construir conceitos na educação infantil, se você já deu um tempo para ele, então você começa já a mostrar para ele que existe a letra cursiva, que ele pode escrever de outra maneira. Mas aos 4, será se isso vai ser significativo para ele? Será se ele já tem a destreza, né, de pulso, cotovelo, ombro? Se ele ainda não soltou o ombro dele, como é que ele vai fazer isso aqui? Né? Vai ficar duro, vai levantar, vai ficar tudo, a postura, né? Então, quando a gente faz uma avaliação psicomotora, na área de psicopedagogia, a gente vê o quê? A postura da criança, se ele já fez soltou os membros superiores, né? Inferiores, se ele já corre, se ele já pula, se ele já salta. Então, os sinais de dificuldade de aprendizagem muitas vezes aparecem porque foi pulada uma etapa na vida dessa criança, né? E essas crianças começam o quê? A se frustrar, né? Porque ele se sente que ele tem uma inabilidade para aprender, o desempenho dele não está satisfatório na escola, aí, naturalmente, as pessoas começam a comparar com um amiguinho, ou com o irmão, ou com o primo, e aí ele mesmo se compara. Porque muitas crianças, eles começam dentro da sala com uma indisciplina, porque ele vê o colega terminando rápido, olha para o lado, vê o colega, terminou, e eu ainda não terminei. O colega leu, e aí vem o bullying, né? E você não sabe nada. Criança, às vezes, fala mesmo, né? Você é burro. Então, já vem o quê? Essa própria frustração da pessoa, de se comparar uma com a outra. E esse, assim, é um pecado capital, gente. Uma mãe comparar, às vezes, um filho com o outro, o professor comparar, o seu colega já acabou, você ainda não. Cada ser humano é único, né? Nós não podemos ficar comparando um ao outro, não podemos exigir a mesma velocidade e o ritmo que o outro tem. Uns, às vezes, vai copiar devagar, o outro vai copiar rápido, né? Mas a gente tem que estar respeitando e investigar o porquê dessa dificuldade da criança e identificar, né, a melhor maneira que eu posso trabalhar com ele. Se o outro já terminou primeiro, né, aqui tem uma excelente professora, pedagoga, que é a Liana Daúde, que estava aqui presente, não sei se ela ainda está, mas quantas vezes eu vi a Liana preparando uma caixinha de atividades extras. Ela fazia atividades de jogos, de quebra-cabeça, de preencher lacunas, de achar palavra, de leitura de texto, e ela colocava numa caixinha no fundo da sala. Se você acabou primeiro, você pode ir lá, né, pegar e continuar com essa atividade. Escolhe uma atividade e vai fazer. Aí aquele que ainda está mais lento, ele tem a oportunidade também de alcançar, né, de terminar. Essa semana eu ouvi de uma criança assim: eu nunca consigo fazer o cabeçalho, porque a tia não espera. Eu estou copiando, ela já apagou. E uma criança que tem uma descalculia, foi descoberta agora pela neuropediatra. Então, nem todo mundo está no mesmo ritmo. E aí ela falou: a professora não espera. Eu falei assim: então faz o cabeçalho em casa, vamos usar essa estratégia? Você já entra com o cabeçalho prontinho na sala, faz em casa. Quando a professora começar a passar a atividade, você já vai estar junto com ela, enquanto os outros estão começando, copiando o cabeçalho, você já está na atividade, você não vai ficar atrasada e ela não vai apagar, né? Então, às vezes, são assim, dicas que parecem bobas, mas para a criança vai funcionar. Tudo bem, Ju?
Então, a gente tem que estar atentas a esses sinais de dificuldade. Gente, alguma pergunta, vocês podem colocar aí nesse balãozinho, tá? A Ju está aqui pedindo para entrar no vídeo. Vou te chamar aqui, Ju. Vamos lá. Você como professora. Estou te convidando aí, Ju. Você marcou que ia entrar. Pode entrar aí. É ótimo conversar com uma professora, né, que tem tanto para dar como você. Laís, boa noite. Laís também é psicopedagoga. Fernanda, boa noite. Então, e as crianças, né, eles vão se frustrando. Ué, mas pode entrar para conversar, Ju, vai ser um prazer, né? E todas essas inabilidades que ele sente que ele tem, acaba o quê? Eles vão ficando deprimidos, eles vão ficando ansiosos, né? Eles vão ficando irritados. Afinal, os outros conseguem e eu não? Por que que não consegue, né? Então, a gente é outra leva que a gente pode estar indicando, né? As escolas indicam muito. Ah, leva para o psicopedagogo, ele está muito desfocado, ele não está conseguindo prestar atenção na aula. E às vezes a criança, por receber a nossa atenção ali, ele já começa a mudar na escola. Eu tive esse testemunho de uma mãe semana passada. Nossa, Luciana, eu ainda estava terminando a avaliação da menina e a mãe já chegou. Olha, ela me surpreendeu, ela tirou notas boas na escola. Porque a gente vai passando segurança para a criança que ele sabe, né? Que aquele errinho que ele cometeu é normal, que você também, eu erro também, por que você não pode errar? Né? A criança que tem uma dislexia, tem dislexia de vários graus, tem a leve, tem a moderada, tem a mais grave, mas às vezes a leve, né? Às vezes são erros que nós cometemos. Eu, por exemplo, quando eu estou altamente com a mente muito cansada, às vezes ocorre de eu trocar F por V quando eu estou escrevendo, e troquei. Mas é uma coisa assim, é um lapso que dá, né? Que você percebe, você conserta, o B por P. Mas as crianças, às vezes, têm, né, esse risco, assim, de uma dislexia muito leve, nada que possa ser cometido, sabe? É um erro, é um transtorno. Não. Ela, às vezes, acontece de ter esses erros. E eu, quando comecei a fazer a pedagogia, né, por ter essa angústia de como eu vou ajudar uma criança que está sempre errando, que não consegue aprender, e aí a gente vai buscando, né, gente? Vai buscando informações. Então, eu fiz um código com meus alunos, sabe? Porque eu tinha percebido que dois alunos eram dislexos mesmo, né? Ali não precisava nenhuma avaliação. Mas eu estava começando a pedagogia, eu percebi, e eu, como professora, quis ajudar esses alunos. Então, eu criei um código com eles. Olha só, quando você errar, trocar a letra, errar não, quando você trocar a letra B por P, o M por N, o F por V, o T por D, o C por G, que são, né, os fonemas que eles costumam trocar mais, eu vou fazer um risquinho embaixo da letra. Eu vou dar certo para a sua atividade, mas você sabe que você trocou. Aí você lê de novo e percebe que é com outro som, né? Eu fazia o som, a Cris está aí, né? Narciso, a gente trabalha, né, Cris, com o método das boquinhas e sabe que funciona. E na época eu não conhecia o método das boquinhas, isso foi em 2000, olha só quanto tempo. Mas aqui em Paraíba tinha havido uma formação falando do método fônico, né, mostrando a boca para fazer o sonzinho da letra. Então, com essa pouca informação que eu tinha, já passava para essas crianças. Eu lembro de um aluno, na época ele tinha 10 anos, e ele estava no segundo ano. E eu fiz esse código com ele, né? Era ele e um outro, e eu dei certo para tudo, porque ele respondeu certo, ele trocava muito, mas ele respondeu certo. E aí ele pulava na sala tão feliz: tia, como eu tirei 10 em português? Como foi isso? Aí eu falei assim: você respondeu certo. Não, mas nunca eu tirei um 10, você não está entendendo. Eu nunca tirei. Eu falei assim: mas agora você tirou. Olha. Você trocou aqui, você vai refazer.
essas trocas para você saber como escreve. Vamos escrever a palavra de novo, vamos refazer essa frase, mas você respondeu certo. Gente, olha, eu nunca vi uma criança tão feliz, sabe? Tão feliz na vida de ter tirado 10 pela primeira vez aos 10 anos, porque aos 10 anos ele estava no segundo ano, porque ele repetiu muito, porque trocava a letra. E aí, a nossa consciência, né, enquanto educador, enquanto orientador pedagógico, que aqui está eu, está a Crislane, está a Cris, Tiane, e não sei se tem outros, professores que estão aqui, até que ponto, né, você descontar ponto de uma criança porque ele trocou uma letra que você está vendo que aquilo é constante, né? Não é uma distração, não é um erro ortográfico. Uma coisa é um erro ortográfico que a criança ainda não consolidou, né? Que céu é com U, não é com L, essas coisinhas que a gente vê acontecer. Agora, uns erros constantes, às vezes na leitura ou só na escrita, e você continua dando errado e até reprovando essa criança. Que ganho nós temos e o que nós estamos tirando dessas crianças, não é mesmo? Então, essas dificuldades, elas vão frustrar, elas vão marcar, como eu já falei, e vai acabando perdendo essa autoconfiança, né, deles. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela não impacta somente a capacidade de um indivíduo de aprender, mas ela absorve o conhecimento de pensar logicamente e executar tarefas. Eu nunca vou confiar em mim que eu posso fazer, né? Porque nós estamos sempre precisamos da correção, a gente precisa da autoafirmação de alguém. É isso aí, Cíntia, a autocorreção gera autoconfiança, perfeito. Por quê? Eu preciso, né, que a Cíntia me fala, legal, Luciana, tá joia. Você precisa dessa avaliação do outro. Não que você precisa, mas a gente peca como uma bengala, né? Você, para ter uma confiança em você, você sempre está pedindo permissão a alguém, você sempre quer o feedback de alguém, né? Você sempre está aqui ancorando nas pessoas. Isso aí, Cris. O método fônico facilita a aprendizagem, pois é baseado no desenvolvimento individual do aluno. Exatamente. Eu defendo o método fônico assim muito, porque eu já assim alfabetizei muitas crianças dentro de um consultório, né? Nós não somos professores de reforço, o psicopedagogo não é um professor de reforço, só que nesse trabalho aí de confiança, de autoestima, de não comparar, de tirar suas crenças, de ver porque ele está com uma fuga na aprendizagem, você vai mostrar para ele que ele pode aprender. E aí você também pode ensinar ele. Sim, se eu ensino o que o outro não está conseguindo chegar nesse aluno e eu consigo chegar, por que eu não vou estar, né, nessa intervenção, que aí a gente vai entrar na intervenção? Né? Quantos disléxicos eu já consegui alfabetizar depois de ter repetido de ano várias vezes? Não, vamos começar lá de baixo. O que você não sabe? Você sabe que quando eu falo eu abro um bocão? Você sabe quando eu falo e eu dou um sorrisinho? Olha sua boca, você já sabe essas letras. O O já é o O na minha boca mesmo. E que biquinho. Né? E a gente vai fazendo essas caras e bocas para eles e eles vão achando assim encantador e vão aprender. Como a Cris ele falou, o desenvolvimento individual do aluno é individual, né? É de cada um. E é isso que a psicopedagogia vem mostrar para a gente, né? E ela está entrando nas escolas, porque a gente vai lá, orienta, o professor orienta a mãe, né? A gente facilita, né, Genilza, a aprendizagem, exatamente. A gente vai facilitando a aprendizagem, porque a gente sabe que o professor, com muitos alunos na sala, às vezes ele não consegue perceber essa singularidade de cada um. Mas também você é responsável por uma turma, e deixar ele ir ou não deixar ele ir, né? Também é sua responsabilidade, responsabilidade da família, não só do professor, não, gente.
a família o tempo inteiro. Antes agora de começar a live, eu estava conversando com uma avó. E a avó falou assim, não, porque a minha neta ela está muito desatenta, ela não consegue. Ela sabe o nome de todos os dinossauros, mas ela não consegue lembrar o nome das letras do alfabeto. E eu estou pagando uma professora particular para dar aula para ela. E que hora que a mãe entra? A mãe não consegue ensinar. Isso aí, vão mesmo, eu trabalho com método fônico, a aprendizagem do aluno torna muito mais prazerosa. Exatamente, Laís. Então, assim, que hora que essa mãe entra? Eu tive o prazer de trabalhar aqui com uma psicóloga aqui em Paraíba, trabalhei com uma psicanalista em Levi, quando eu trabalhei lá, né? As 2 vezes em sala de acolhimento de mães, né? E o que acontece? Que eu ouvi dessas 2 profissionais, uma psicóloga e outra psicanalista. A criança, né, como ontem a Cris e eu falamos das fases de desenvolvimento. A criança tem um corte lá neural aos seus 2 anos, porque ela aprendeu, sugou tudo, é como um aspirador assim, sugou, aprendeu tudo. Tem uma poda neural ali, porque, né, é muita coisa para a cabeça. Aí, aos 3 anos, ela já começa a se relacionar. Social, aprender, emprestar o brinquedo, pegar o brinquedo, aí vai morder, porque não quer que pegue, vai passando essas fases. Quando chega aos 5 anos, né, aos 6, terminou a primeira infância. E aí vai começar o quê? A segunda infância, que é um momento que vai ficar latente muitas coisas. E o que sobressai nesse momento, de 6 aos seus 10 anos, que é a entrada da puberdade? É o prazer de aprender. O prazer que a criança tem de aprender. E quando eu aprendo, eu quero dar de presente para a pessoa que eu mais amo. A primeira pessoa é a mãe e é o pai. E quando essas pessoas não estão ali presentes para receber, não tem sentido eu aprender. Então, eu aprisiono a minha aprendizagem, né? Já diz a Alicia Fernandes, no livro dela, Mente Aprisionada, né? Aprendizagem aprisionada, porque aprisionou. Isso aí, esse olhar individual para o aluno nos ajuda a alcançar o potencial máximo que existe dentro de cada um, não é? Exatamente, Cíntia. Se a gente não tivesse olhar, né? Você não potencializa esse aluno. Então, por quê? Ele aprisiona a aprendizagem dele. Porque para quem que eu vou entregar o meu presente? Olha, mãe, ela te ensinou B. Ela falou com a boquinha B. E aí eu posso escrever banana, eu posso escrever bolo, eu posso escrever boca. Ah, tá bom, meu filho. Depois eu vejo, agora eu tenho que arrumar a cozinha. Gente, como você se sentiria? Eu chegando aqui, né? E olha só que bacana, tem várias pessoas aqui assistindo. Se tivesse um, eu ia estar feliz do mesmo jeito, eu ia ter alguém para falar. Mas você chega, né, para mostrar aqui, ó, Cíntia, né? Eu mostrei algo para a Cíntia logo se interessou, ela usou lá, a Cíntia, gente, ela é orientadora do Kumon Itaipava, né? Pessoa super capacitada, e tem muitos alunos ali da região. E ela pegou algo que eu passei para ela, me deu feedback. Então, essa troca no relacionamento é que faz a gente crescer, que faz a gente querer mais. Poxa, olha, o que eu sei eu posso te ensinar. Você quer aprender? Né? E aí eu chego toda boba, o meu caderninho, aos 6 anos de idade, aprendi, mamãe, olha, eu sei ler. Peraí que agora eu estou aqui mandando mensagem, peraí que agora eu estou olhando meu Instagram. E aí o presente vai para quem, gente? Vai para ninguém. Não tem ninguém em casa para receber esse presente. Porque dos 6 aos 10 anos, o seu filho, prazer dele, né? A gente sente esse prazer desde quando a gente nasce. O prazer primeiro da criança é na boca, o amamentar, depois ele passa a botar tudo na boca. Então, prazer. A gente sempre está em busca do prazer, de algo que nos satisfaz. E o que nos satisfaz é preencher o nosso coração de amor. Então, a gente precisa saber, né?
que esse amor, ele é intrínseco quando a gente nasce. A gente já nasce sentindo amor, sentindo medo, sentindo nojo, sentindo raiva. Tem mais um que agora eu não estou lembrando. Mas são as emoções que nós já nascemos com ela. E tristeza. Nós já nascemos com essas emoções. Então, nós precisamos de estar potencializando isso. E você potencializa o seu filho dando atenção e dando amor. E aí você nem vai precisar de um psicopedagogo se você fizer o trabalho de casa direitinho. Eu ouvi a Cíntia Torno, que é essa psicóloga que eu trabalhei com ela, falando uma vez assim para uma avó. Que a avó falou assim, mas como eu vou ensinar o meu neto, que a mãe tinha ido embora. E aí a avó cuidava de vários netos. Como eu vou ensinar meu neto? Ele não aprende a ler e escrever, mas eu sou analfabeta. Eu não sei ler e escrever, eu não posso ensinar ele. E aí a Cíntia falou assim, vó, chega perto dele na hora que ele estiver fazendo atividade de casa, mas faça ele sentar, ter um horário, um ritmo, uma rotina de sentar e fazer o dever de casa. Põe a mãozinha no ombro dele, olha, mostra que você está perto. E pergunta para ele assim, você quer um suquinho, meu filho? Você quer um café com leite? Ou você quer um pãozinho? A vovó traz para você. Eu estou tão feliz porque você está aí sentadinha aprendendo. E você vai me ensinar, você vai me mostrar como faz. Gente, você já encheu aquela criança de esperança que ele pode aprender, que ele vai cultivar todo esse desenvolvimento. E teve alguém que deu atenção, Porque nós todos somos sinestésicos, nós gostamos do toque, nós gostamos do abraço, porque isso é uma conexão, é a ocitocina, que é necessário, ela é ativada quando a gente recebe um toque. E aí a emoção, ele inicia o aprender. Sem emoção, a criança não aprende. Sem emoção, nós também não aprendemos. Estar de frente para uma câmera hoje, eu imaginava fazer isso? Não. Mas a emoção de poder passar o que eu já sei para alguém é muito maior do que a vergonha de estar aqui. Porque eu já sou avó, eu tenho uma carreira, que, graças a Deus, é dentro da educação, O meu propósito aqui com crianças, e a gente está vendo muita criança precisando. E aí, o que você está fazendo por eles, Então, eu quero fazer mais, eu quero fazer pelas crianças que eu consigo alcançar, Eu não tenho 40 horas na minha semana, para trabalhar com as crianças, que eu também sou orientadora em escola. Mas você talvez tenha 20 horas como eu. Então, se eu dou minhas 20 horas, você dá 20 horas, o outro dá 20 horas, em cada lugar, nós vamos fazer com que muitas crianças aprendam, gente. Laís? Aí, ó, é hora de você começar, Laís. Você também é maravilhosa, Muito focada. Isso aí, ó, estamos, eu e Elis, nesse momento, realizando atividade escolar. Foi esse o motivo de não poder entrar ao vivo. Estamos vencendo esse momento de troca e você está conosco. Que bom, Ju. Isso aí. Então, é a hora de cada um de nós, fazermos esse nosso papel na sociedade. Eu posso estar ensinando o que eu já sei, passando o que eu já sei, Das muitas vivências. Eu já perdi o número de quantas crianças eu já atendi, gente. Trabalhei em Levi 17 anos, 11 anos atendendo crianças. Desses 17, 11 anos atendendo crianças. E desde quando eu estava lá, no meu curso de psicopedagogia, eu já comecei a fazer testes dentro da escola, enquanto professora, essa criança está aprendendo, deixa eu aplicar um teste aqui de Piaget nele, da caixa piagetiana, para ver por que ele não está aprendendo. E aí você logo descobre que aquela criança está com uma idade mental muito aquém daquela idade cronológica que ela tem. E o que aconteceu? Às vezes ela passou da hora de nascer, gente. Ai, como é duro isso para uma mãe. Já tive crianças assim.
O médico, espera aí, tem que ser parto normal, espera mais um pouco, volta para casa. E às vezes a pessoa morava longe, e até voltar para o hospital de novo. A criança já tinha entrado em, a palavra sumiu agora, sofrimento fetal, né? E aí quando nasce, e a mãe, não, mas ela nasceu normal, tudo bem. Sim, mas olha só aqui, né? Às vezes até isso, né, te dá um insight. Traz a alta do hospital para mim, que a mãe não aceitava que a filha não aprendia. E na alta do hospital estava lá, dizendo que ela tinha tido sofrimento fetal. Mas ninguém disse para essa mãe. E aí, na alta do hospital, até a tia da menina, na época, era uma enfermeira, esteve no parto e veio conversar comigo. Da onde você tirou isso? Eu falei assim, não tirei de lugar nenhum, está aqui, está escrito, né? Eu nunca ia tirar. Só que ela falou o que comigo? Na anamnese, para isso serve a anamnese, né? Na avaliação. Você vai buscar toda a história, desde a concepção, tudo que aconteceu. Então, quando essa mãe falou que ela morava muito distante aqui do Hospital de Três Rios, e ela foi de manhã para o hospital e mandaram ela voltar para casa, quando ela voltou à noite, né, que as dores estavam pior, muito pior, mas a criança não nascia, e que aí resolveram fazer uma cesariana. Olha, gente, existe esse sofrimento fetal, a criança pode ter, né, uma leve consequência cognitiva, mas essa criança era grave, a consequência cognitiva. De toda semana eu ensinar cores e ela não conseguia. Na outra semana lembrar. Toda semana ensinar letrinhas, ela não conseguia. Infelizmente, a gente se depara também, né, com a deficiência intelectual. Eu acho que, para mim, é assim, o que é mais difícil de trabalhar dentro da psicopedagogia, que eu já peguei até hoje, né, o autismo, né, mas quando você pega uma deficiência intelectual, te frustra. É algo que te frustra, porque os avanços são mínimos. É claro que tem os avanços pequenos que te empolgam naquela hora, você fica feliz, mas às vezes, algumas semanas depois, o faltar, você tem que começar tudo de novo. Mas o importante é não desistir. Eu não desisto nunca, sou brasileira, não desisto mesmo, não desisto de criança nenhuma. Tanto que vou contar uma coisa para vocês. A primeira criança que eu atendi no meu consultório particular, eu fiquei 1 ano atendendo uma criança. Foi uma criança que um neurologista encaminhou para mim, porque na época eu tinha deixado os cartõezinhos, né, nos consultórios de neuro. E aí, como acho que ninguém mais queria atender essa criança, ele falou assim, bom, vou mandar para ela, ela não conhece, né? E quando eu peguei essa criança, ele tinha 6 anos, mas a idade mental dele era de 3 anos. E aí eu percebi aquilo, não adiantava eu querer ensinar ele a ler se a idade mental era de 3. Eu tinha que pegar, partir do ponto da onde ele estava. Mental 3 anos, vamos lá. Vamos rolar, vamos engatinhar, vamos arrastar, vamos fazer todo o processo da educação infantil. Quando chegou aos 9 anos, gente, a idade dele mental era de 6 anos. Aí ele já conseguia desenhar o corpo humano, completinho, com braço, com perna. Mas olha o tempo, olha o processo que foi. E aí entrou o método das boquinhas. Eu alfabetizando ele. Gente, quando essa criança leu, eu dei pulos de alegria, né? Eu filmei ele lendo, tenho até, acho que gravado no meu computador até hoje. Essa criança lê, porque assim, não existe prazer maior, né, do que ver a criança conquistando. Então, por isso, acho que Deus colocou no meu caminho essa criança como o primeiro ali no consultório particular. Justamente para eu aprender a não desistir de nenhuma criança, seja ela o problema que ela tiver, não desista. Insista, 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 porque o seu amor vai construir algo muito maior dentro dela. Vai construir a esperança, vai construir a presença, né,
que precisa existir dentro de nós, que é saber que existe um Pai muito maior que cuida da gente e que te leva por um caminho que é certo, né? Então, existe, assim, muitos sinais de dificuldade nesse aprender, né? E aí eu vou falar, assim, de alguns sinais aqui rapidamente, né? Para você poder perceber o que você pode estar levando lá para o psicopedagogo, para o neuropsicopedagogo, né? Olha, dificuldade de pronunciar palavras, né? Que a gente está vendo agora muito com essa pandemia. A lentidão para adquirir vocabulário, às vezes também o autista também tem isso, você tem que ampliar o vocabulário dele, você tem que mostrar outras atividades, que às vezes o hiperfoco dele é só no alfabeto, ou é só no dinossauro, ou é só em bichinhos, enfim, você tem que estar ampliando, né, esse vocabulário. O desinteresse também é um motivo para estar levando, né, para procurar o psicopedagogo. A dificuldade para seguir uma rotina e compreender a instrução, né? Já vai entrar lá na memória executiva dele, memória de trabalho, né? Nas funções executivas, essa falta da rotina, ele não conseguir seguir uma linha todo dia, né? O TDAH tem muito isso, que a gente tem que trabalhar essas funções executivas dele, que tem a hiperatividade também, a criança não para, não consegue focar. Eu recebi cerca, né, logo antes de começar a pandemia um pouco, eu recebi um TDAH e ele tinha 5 anos, mas também com uma idade mental de 2 anos e meio. A garatuja dele era aqueles rabisquinhos de criança de 2 anos. Hoje ele está com 6, né? Amadureceu, ele consegue sentar, focar, fazer atividade. Ele também já desenha o corpo humano, ele avançou bastante, sabe? Eu achei assim, ele deu um pulo, mesmo com a pandemia, né? A mãe levava ele e ele conseguiu alcançar, e agora a gente está trabalhando na questão de quantidade, de números, das vogais. Ele está no primeiro ano, mas ele tem também uma dificuldade cognitiva, né? Por falta de atenção. A inversão de letras, de sílabas ou palavras, né? Foi o que eu falei, pode ser uma dislexia. Caligrafia ilegível, pode ser uma disgrafia, uma desortografia. Os lapsos de memória, por que está acontecendo isso? A dificuldade de entregar trabalho na hora, né? De seguir a rotina. A falta de motivação para estudar ou para ir para a escola. O que está por trás disso? A confusão com o som das palavras ou sílaba, o isolamento, a criança que não quer brincar, que às vezes não quer falar com o outro, a leitura escrita muito lenta para a idade, tudo isso, gente, é motivo de você estar levando um psicopedagogo para fazer uma investigação, tá? A falta de organização e concentração na sala de aula, né? Sabe aquela criança que bota o lápis aqui e cai, põe o caderno, cai do outro lado, pega uma coisa e cai outra, ela não consegue se concentrar, né? Comportamento agressivo com outras crianças e a distração, né? Tudo isso é recorrente de impasses que indicam a necessidade de investigação e de capacidade de aprendizagem da criança, do adolescente ou do adulto também, né? Hoje nós temos que nos preparar, né, segundo as pesquisas, talvez para atender muito mais, talvez, a idosos do que crianças daqui a alguns anos, né? Porque nós vamos ter muito mais idosos, por isso que eu estou aqui, gente. Aproveitem enquanto existe a sanidade mental, né, de estar querendo passar. Vamos lá, vamos aprender. Daqui a pouco eu vou estar precisando de alguém aí, de um psicopedagogo, para estar trabalhando a minha memória, né? Porque a primeira coisa que começa a gente a perder. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa, pode colocar nesse balãozinho aí, tá? Onde tem uma interrogação. E a gente também vai procurar o quê? Melhorar essa relação, né, dos estudos, né, nessa terapia psicopedagógica, que é uma terapia, é um tratamento, né, mais recomendado para essas dificuldades que eu falei de aprendizagem. A gente vai auxiliar esse paciente, esse cliente, né, cada um chama de uma maneira, a aprender mais facilmente, bem como tratar questões emocionais que
pesa na hora de estudar, né? Muitas crianças têm a tendência de TDAH, por exemplo, é procrastinar, né? Eu vou procrastinar, vou empurrar daqui a pouco, aí deixa para a última hora, aí onde vem esquece o trabalho, às vezes você tem que fazer um quadro de rotina para ele ir acostumando, né? E esse tratamento psicopedagógico aí, ele vai entrar depois da avaliação, né? Você fez toda a avaliação psicopedagógica, que a gente vai tentar, vou te estar falando amanhã da avaliação psicopedagógica, né? Do como é importante, já dei algumas pinceladas hoje, e gostaria de saber se você tem alguma pergunta sobre a psicopedagogia, né? De como, quando procurar o psicopedagogo. Se você gostou dessa live, depois você vai lá, comenta, tá? Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui até esse momento comigo, que me deram o prazer da presença de vocês aqui. Espero que o assunto, né, esteja atingindo aí o interesse de vocês. Obrigado, Cíntia. Cíntia, faz um print aí, depois você me manda. Já são 9h10, né? Estou percebendo que eu falo pra caramba, né, gente? Muito obrigado, gente. Falo muito, falei muito. Amanhã eu vou falar mais um pouco, até sexta-feira. A gente está fazendo uma maratona de live aqui essa semana, né? Aliás, já tem um mês, estava fazendo uma semana. Essa semana vai ser a semana inteira. Espero vocês amanhã. A gente vai estar falando da avaliação, né? Do passo a passo da avaliação. E aí a gente, eu acredito que tanto o professor, né? Um orientador de uma escola, às vezes um diretor de uma escola, eles vão estar tendo essa informação aqui que a gente está passando. Você vai saber para você e você vai saber orientar outras pessoas também. Quando às vezes você vê uma criança, né, a mãe reclamando, poxa, meu filho não está falando, ele está assim, está assado. Olha, é a hora de você procurar um psicopedagogo, né? Tem uma avó que me procurou e trouxe o filho dela, o netinho, porque o menino está com 4 anos e não fala. Olha só, gente, a pandemia. E aí eu falei assim, olha, mas você tem que levar para a fono, porque a gente tem que saber a nossa área de atuação, né, gente? Não, Luciana, mas eu confio em você, eu quero você. Tá bom, mas eu vou... continuo falando, tá? Que ele precisa de uma fono. Não, ele já está numa fono. Tá bom, beleza. Comecei a brincar com a criança, né? O que nós vamos fazer com uma criança com 4 anos, que você vai avaliando conforme ele vai brincando. E eu brincando com ele. Aí ele pega o liquidificador, vai botando tudo dentro do liquidificador. Aí eu começo, pego o liquidificador e faço... desligo. Aí ele olhava para mim e ria. Aí daqui a pouco ele começa a mostrar as frutinhas. Aí me mostra, maçã. Morango. Ele vai botando no liquidificador, aí manda eu fazer o barulhinho, eu faço o barulhinho, né? Que aí ele espera, liga o botão e espera eu fazer o som. E aí eu vou fazendo as onomatopeias de tudo. Não é que semana passada ele... Foi algo mesmo que na hora não veio o nome da fruta. Ele mostrou o morango. Aí eu... nossa, esqueci como é que é o nome dessa fruta. Ele... moão. Gente, é muita alegria. Então, o brincar para uma criança é aprender. E mesmo que você esteja ensinando português, matemática, às vezes vocês vão ver lá eu postando muito no meu Instagram, né? A brincadeira com aquele popt. Eu ali, com um popt, eu vou inventando tudo, porque eles gostam tanto de ficar apertando aquilo. Então, outro dia eu estava fazendo uma disputa com 2 crianças disléxicas. Palavras, quem vai ler mais rápido? Olha, uma criança tem dificuldade para ler, a Denise até atende ele também. E aí, cronometrando tempo, né? Quem vai ler mais rápido? A menina, que é mais levezinha, a dislexia dela, ela 2 vezes ela ganhou o jogo de ler rápido e mais palavras, ler mais rápido, apertar mais bolinha no pocket e ler mais palavras. E ele não se contentou. Aí a primeira ela ganhou, a segunda ela ganhou, a terceira
A terceira ele conseguiu ganhar. E eu fiquei muito feliz. E ele saiu de lá, né, revigorado. Por quê? Ele conseguiu ler rapidamente, mais rápido do que ela. Então, a competição pode acontecer? Pode, quando vai construir algo melhor dentro de você, né? Então, Kívia, tá entrando aí, Pati, boa noite. A gente já está terminando aqui, mas a live vai ficar gravada, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês e espero amanhã vocês aqui também. Nós vamos estar falando de avaliação e quanto mais você aprender, mais você vai poder passar aí para quem precisa, tá bom? Beijo para vocês, adorei a presença de todo mundo, tá? Estou muito feliz com vocês aqui. Tchau, tchau, gente. Valeu a presença. Obrigada.